E hoje o episódio do Jornada Vida Saudável e Real é com o Dr. Daniel, aqui do Instituto DM, que eu tô super feliz em bater papo, tá? E ele vai contar um pouquinho de como funciona o trabalho dele, como tudo começou, essa história da dermatologia. E aí a gente vai entrar em detalhes que eu acho que vocês vão gostar bastante. Obrigado pelo convite, viu, Dani? Imagina. Eu acho que antes da gente conversar qualquer outra coisa, é importante a gente entender o que é a dermatologia, né? As pessoas pensam no dermatologista muito como aquele médico que vai fazer procedimento. Que vai fazer procedimento, que vai cuidar da minha estética. Antes de tudo, o dermatologista ele é médico, certo? Então ele tem que olhar todo o processo de saúde e doença do paciente. E o dermatologista, ele, antes de se preocupar com a estética da pele, ele tem que se preocupar com a saúde e a doença. Sim. Eu gosto muito de uma frase que é até uma frase meio batida entre os dermatologistas, que é assim: antes da gente cuidar da pele saudável, a gente tem que saber cuidar da pele doente. Então, é o mais importante. Entender o processo de adoecimento da pele, entender os vários tipos de adoecimento. A dermatologia tem mais de 3.000 doenças. Pra depois você falar, agora sim eu tô pronto para cuidar de uma pele saudável, para deixar ela ainda mais saudável. Maravilhoso. E aí, às vezes, as pessoas esquecem disso, né? Eu até gostei, assim, eu adorei quando o Dani veio pro Instituto, e eu fiquei muito feliz com essa linha exatamente por isso, porque exatamente eu acho que a dermatologia ficou muito isso mesmo, tá? Infelizmente. Eu acredito que não que os profissionais não saibam essa outra parte, tá? Mas porque por uma preferência, acredito, que preferiram ir pra essa linha, né, mais estética, né, vamos falar. E eu sei que você atua, sim, nessa área, né, de rejuvenescimento e tudo mais, mas que também tem esse lado das doenças, que é uma coisa que eu vejo que os meus pacientes às vezes perguntam, né? Em quem que eu vou? Então, assim, agora eu adoro, porque agora eu tenho o Daniel aqui. Então, essa história da doença é algo que eu acho que falta um pouquinho realmente no mercado, né? Vamos falar, acho que até por preferências dos profissionais. Então, eu fico feliz que você tem essa visão. Mas me conta mais o que aparece hoje, assim, o que hoje é o que mais você atende no consultório? Em questão de doença ou estética? De tudo. De tudo. Olha, de doença, eu trato bastante doenças gerais, então acne, foliculites, psoríase, que é uma doença que antigamente não tinha tratamento e hoje quem vive com psoríase aparente tá maltratado. Então, teve uma mudança importante no tipo de tratamento. Até porque tá muito linkado com o emocional também. Nossa. Né? Então, olha como é importante essa história da saúde integrada. Psoríase, exatamente. No começo, eu lembro que a psoríase era algo assim, mais tópico, né? Ainda não se sabia muito até o que tomar, né? Sim. Então, era algo muito específico, né? E hoje a gente sabe que está muito integrado com a inflamação, né? Que eu tanto falo, que é a questão do emocional. Então, é muito bom. Eu falo que todos os profissionais aqui do Instituto têm essa ligação com o meu trabalho, né? Então, tem como a gente integrar os tratamentos. Eu fico feliz por isso, porque a psoríase que você citou é algo que a gente consegue fazer juntos, né? Não, e não só a psoríase, várias doenças de pele inflamatórias, elas pioram por conta de estresse físico, rosácea, estresse emocional e por inflamação como um todo. Então, por exemplo, a gente sempre percebe que pacientes que têm doenças inflamatórias, como a psoríase, como a dermatite atópica, como a rosácea, eles sempre estão piores quando tem síndrome metabólica associada. Então, sobrepeso, pré-diabetes, diabetes, hipertensão, tudo isso piora a atividade de doença, mesmo com a mesma dose de medicação. Eu já vi paciente que tinha psoríase no corpo inteiro ficar sem remédio depois que perdeu peso. Então, isso faz muita diferença mesmo, sabe? E fora essas doenças inflamatórias, eu também faço acompanhamento de outras doenças aqui, né? Como câncer de pele, doenças do cabelo, em queda de cabelo também é outro assunto que a gente tem que abordar. E na parte de estética, eu gosto muito, quando muito bem feita e com senso estético, sabe? Com tato. Acho que a delicadeza, a elegância, elas têm que... Eu acho que é a tendência, né? Acho que sim. E é interessante que é o que eu tenho recebido muito aqui no consultório. Tem pacientes em comum e a maioria fala sempre a mesma coisa, que é esse cuidado de não exagerar que você tem, que é algo que eu, nossa, assim,
que isso pra mim faz muito sentido. E eu acho que é o caminho, é a tendência, né, da gente não exagerar e de deixar cada vez mais... É aquela coisa de você olhar e você pode até pensar, nossa, essa pessoa tá bem demais, ela deve ter feito algo. Mas né? não sei Mas não sei o que é. Exatamente. Eu acho que é isso que é o bacana. E o que é, assim, vamos já... Eu sei que o pessoal todo gosta de falar sobre isso. Então, faz preenchimento, não faz. É só questão... o legal é combinar tratamentos. O que você me fala sobre isso? Eu sei que é uma dúvida de todo mundo. Realmente todo mundo chega com essa dúvida. Hoje na dermatologia a gente tem muito tratamento disponível para estética. E uma coisa muito importante, um meio importante de alcançar resultados melhores é mesclando as formas de tratamento. Então a associação de tratamentos hoje em dia é a melhor coisa que existe, é o padrão ouro. E aí a gente tem várias coisas a serem feitas. Então, bioestimulador de colágeno injetável é maravilhoso quando bem indicado, quando bem feito. Ultrassom microfocado para estímulo de colágeno mais profundo, em associação com o bioestimulador injetável, é maravilhoso. O preenchimento com ácido hialurônico é muito bom. É um tema complexo e que tá dando o que falar porque a gente tá vendo exagero demais. Sim. É muito bom quando bem feito, em pontos estratégicos, para reestruturar, reposicionar alguns pontos estratégicos do rosto. Bom, ácido hialurônico ele não foi feito para repor o volume que a pessoa perdeu, ou então para criar um volume que não cabia no lábio, por exemplo. Então a gente não pode utilizar para essas coisas. Que é o que eu acho que está acontecendo. Exatamente. E existem outros tratamentos, como por exemplo o Botox, que é um tratamento estético um dos mais antigos existentes, e é o que mais vai sobreviver, porque ele acho que não vai deixar de ser feito tão cedo. É bom mesmo. O que é bom. Só que o que eu sempre falo para todos os meus pacientes, não são tratamentos baratos, são tratamentos caros. E eles têm que ser pensados estrategicamente. Chega paciente para mim com 16, 18 anos já querendo fazer tudo. E eu falo, olha... Essa moçada tá querendo adiantar, né? Assim. Exatamente. E aí eu falo, olha, não é o momento. E a mesma coisa... Eu falo para algumas pessoas que nunca fizeram nada e também querem fazer tudo. Chegam aqui com 50, 60, 70 anos e falam, eu nunca fiz nada. Vamos fazer tudo de uma vez? Resolve meu problema de uma vez. Também não tem como. Quando a gente faz estrategicamente pensado, já planejando ao longo da vida dessa pessoa, isso fica como se... diluído. Eu falo para as pessoas, a gente vai diluir seus tratamentos ao longo da sua vida. E aí ela consegue envelhecer de uma forma mais natural e sem o pessoal perceber que fez alguma coisa. Nossa, tá envelhecendo bem, o que tá acontecendo? Nossa, como ficou bom, parece que dormiu melhor. Algumas pacientes falam, nossa, parece que eu descansei. E é isso. Acho que no meu trabalho, na questão da alimentação, né, do exercício ali, tem que ter uma constância, né? Aquilo você tem que começar de dentro para fora, e a questão da pele. A questão da pele é que ela aparece muito, né? Sim. Então, assim, às vezes no corpo ali você esconde um pouquinho, você põe uma roupa, você dá uma disfarçada, agora a pele do rosto é algo que denuncia realmente se você tá saudável ou não. E linka muito com a história da alimentação, né? Do exercício, dos hormônios regulados, né? Não só dos hormônios sexuais, mas da tireoide. Então tem muita coisa que tá relacionada. E é por isso que eu, no protocolo que estou lançando, tem o Daniel, o tratamento do Dr. Daniel nesse protocolo, porque eu penso em longevidade saudável e que seja algo que a gente vai construindo ao longo do tempo. Então é uma programação, tanto da parte de alimentação, quanto na parte de suplementação, mas tem que ter esse cuidado da pele, porque não adianta a nossa saúde tá excelente, né, se essa pele não tá mostrando isso. Então, muito importante que esses cuidados dermatológicos estejam dentro desse protocolo para que aconteça essa longevidade saudável, né, com sentido, né? Então, acredito que vai agregar demais os seus serviços. Tá? Obrigada por ter aceitado. Imagina. Já contando um pouquinho dessa história do protocolo. O protocolo vai ter esse acompanhamento meu de saúde física, mental, e vai ter essa parte, tem de saúde espiritual também, mas tem essa parte da dermatologia que vai integrar e vai trazer longevidade saudável, que é uma longevidade com sentido. Exatamente. Diga uma coisa, que é uma dúvida que eu vejo aqui muito, que às vezes os pacientes me perguntam, tá? E eu falo, olha, já vou encaminhar e o Daniel te responde isso, mas às vezes eles querem saber. Limpeza de pele, por exemplo. O que você acha disso? Faz antes, por exemplo, aí tem que dizer, não, eu já vou fazer uma limpeza de pele antes de passar por consulta, ou não, é você que indica isso, como que é? A limpeza de pele, ela é muito bem-vinda, só que realmente depois da consulta. Quando o paciente faz logo antes, ou algumas semanas antes, ficam alguns machucadinhos, algumas coisas... Aí você não entende.
Exatamente, eu não consigo avaliar exatamente como estava a pele do paciente. Então ela é bem-vinda, só que sempre depois da avaliação. Certo. E eu queria só complementar algo que você disse, que eu achei muito legal de falar sobre a longevidade, que a longevidade, eu falo sempre para os meus pacientes que isso é muito importante, que você está se cuidando comigo de fora, e você tem que se cuidar de dentro também, de alguma forma. De dentro, mente, e de dentro, corpo, saúde. Sim. E não adianta nada chegar em mim e falar: a minha pele tá muito ressecada, eu tô sentindo a minha pele enrugando, meus poros estão abertos, sendo que você não tá comendo bem, não tá fazendo uma atividade física regular. Ou os hormônios estão desregulados. Totalmente desregulados. E é por isso que às vezes tá ressecado, ou tá muito oleoso. Exatamente. Então, é um complemento, realmente. Acho que a chave para a pessoa entender sobre longevidade, saúde ao longo da vida, do processo de envelhecimento, o envelhecimento acontece desde que a gente nasce, né? Então a gente pensa em envelhecimento, depois dos 50. Não, o envelhecimento acontece desde que a gente nasce. Então a gente tem que se cuidar desde sempre. Ponto-chave pra gente conseguir fazer isso é o autocuidado. Eu vejo muita gente, e isso é algo grande no meu consultório. Que chega falando: eu preciso de alguém que cuide de mim, eu preciso de um dermatologista para chamar de meu. Eu falo: antes de tudo, você precisa se cuidar. Todos os dias. Exatamente. Então você vai começar a comer melhor, fazer atividade física. Muitas pacientes minhas, principalmente as mulheres mais velhas, elas têm os negócios para cuidar, têm a família para cuidar, a casa para cuidar, o marido para cuidar, e aí eu falo: e quando você cuida de você? E aí fica aquele silêncio absoluto. Sim. Então isso é muito importante, pensar no autocuidado. Nem que seja aqueles 20, 30 minutinhos para fazer uma atividade física, que seja um dia na semana para começar. Ou então os 5 minutinhos para se olhar no espelho, fazer um skincare, lavar, tocar a própria pele, sentir o próprio rosto, ver que, se olhar no espelho e se identificar. Entendeu? Sabe que, assim, eu acho que não é nem o que acontece muito, é nem a não vontade do autocuidado ou de não querer o autocuidado, de não importar com isso. A questão às vezes, de achar que não é tão importante. Eu já vi mulheres me falarem isso, assim: mas será que é tão importante ficar, né, usando o produto? Eu falo em questão da pele em si, tá? Do skincare. Acredito que pelo tempo também, né? Acho que a mulher de hoje, ela quer algo mais rápido, algo que... Por isso que talvez chegue pra você e fala: resolva meus problemas, porque isso seria maravilhoso de não ter que perder todo dia. E não é perder, né, o tempo ali. Na verdade, você tá ganhando tempo. Com certeza, as crianças de hoje, as adolescentes de hoje, elas estão trazendo já isso já de forma muito mais assim. É como se isso fizesse parte da vida. Né? Então, elas não vão ter dificuldade nenhuma em relação a isso. Mas, mediante tantos produtos, que eu acho que é uma outra também dúvida de todo mundo, e também é uma até minha também, eu vejo dos pacientes, é tanta coisa, tanta informação, e assim, eu vou confessar o que as pacientes me falam, tá? Quando vão em dermatologista, elas falam: ai, olha, eu até começo aquilo, então é aquela lista de coisa, aí eu começo aquilo, na segunda semana eu já tô escolhendo qual, na terceira já quer saber, porque aí o que acontece? Elas não sabem o que ali é mais importante. Então, quando elas largam um produto, elas já não sabem se os outros fazem sentido sem ele. Sim. E acaba largando tudo, né? Então, assim, eu quero que você traga isso, assim, o que realmente, se tem uma ordem certa, né, de usar esses produtos, eu realmente, olha, isso tem que usar, porque assim, as pacientes, eu vou te falar porque assim, elas reclamam, né, como eu tenho uma conversa muito legal no consultório, então elas me falam das dificuldades, porque às vezes eu vejo a pele e assim, os hormônios estão bons, tá tudo regulado, e elas confessam: olha, realmente assim, não limpo, não tiro protetor, hoje a maioria dos protetores são com cor, né, então assim, não tiro o protetor direito, aí elas me falam: eu não sei se eu tiro, aí tem tônico, tem sabonete, então assim, elas fazem uma bagunça, e eu confesso que eu mesma, assim, no correria, eu acho que o quanto mais básico, pra mim, eu acho que funciona. Então conta pra gente isso, assim, o que não pode deixar? Assim, eu sempre brinco que se fosse escolher um só, eu escolheria o protetor solar. Porque o protetor solar, ele protege do envelhecimento, protege do câncer de pele, e alguns protetores já têm hidratantes no meio e antioxidantes. Legal. Então ele é váriozinho. Sempre me perguntam também: qual é o melhor creme anti-envelhecimento? E também é o protetor solar. Porque a maior causa de envelhecimento da pele é a radiação ultravioleta. Então,
se a gente está protegendo da radiação ultravioleta, a gente está protegendo contra... Já é um anti-envelhecimento. Exatamente. Mas se fosse, assim, uma rotina mínima e saudável, eu escolheria 3 coisas. Um sabonete adequado para a face, um hidratante e aí sim o protetor solar. Tá. E quem tem pele oleosa? Sempre nessa ordem. Limpeza, hidratação, proteção. Não? Só que aí com a pele oleosa, a gente muda o tipo de hidratante. Entendi. Porque o hidratante para pele oleosa, realmente tem alguns hidratantes até que tem ativos que controlam a oleosidade. Só que quando a gente não hidrata a pele oleosa, ela tende a piorar a oleosidade. Entendi. Então é realmente importante hidratar a pele oleosa para melhorar o que a gente chama de barreira cutânea. Barreira cutânea prejudicada piora a oleosidade, piora a doença, piora a acne. Então sempre, se for escolher um só protetor, mas se for escolher mínimo, esses 3. Lavagem, hidratação e proteção sempre. Proteção à noite não precisa, mas sim, de dia sempre. E na limpeza, na lavagem, se puder associar uma limpeza, o que a gente chama de double cleansing, que é uma limpeza com veículo oleoso seguido do veículo aquoso, é melhor. Por quê? Para quem usa maquiagem. O oleoso tira mais. O oleoso tira a maquiagem, derrete a maquiagem. E aí, por cima disso, você lava com sabonete comum na água, que aí vai terminar de fazer a limpeza. E ficar uma pele mais sequinha, né? Exatamente. Então, adorei. Resolvido. Resolvido a questão. E me fala uma coisa, para quem tá buscando, inclusive, né, esses pacientes que estão buscando longevidade, eu sei que cada um vai ter ali um diferencial, mas... O que esse paciente, o que você acha que pode fazer para esse paciente que está buscando longevidade, assim, que está querendo ficar bem com esse ar descansado, assim? Depende muito da idade, mas o mais importante para dar esse aspecto de envelhecimento saudável sem notarem que você está fazendo alguma coisa, fazer bioestímulo de colágeno, seja injetável, seja por tecnologias. Gosto bastante de tecnologia ultrassom microfocado e dos bioestimuladores injetáveis, eu gosto de 2, hidroxiapatita de cálcio e o PLLA. Não é PMMA, é o PLLA, diferente, pelo amor de Deus. Esses produtos bem feitos ao longo da vida, de pouquinho em pouquinho, como o próprio nome diz, fazer com que o corpo produza colágeno, então... De forma natural. Exatamente. Sim. O problema é que você tem que estimular de alguma forma. O ultrassom microfocado, ele estimula por queimaduras. Então a gente gera pequenas queimaduras na profundidade que fazem com que o sistema de defesa do nosso corpo produza colágeno na região. Já os injetáveis, a gente coloca lá também em uma camada um pouco mais superficial do que chega o ultrassom. E aí o corpo absorve aquilo e fala: nossa, tenho que produzir colágeno nessa região. E vai lá e produz. Existem outras formas de estímulo de colágeno, por exemplo, fios de PDO. Só que isso depende muito da preferência de cada profissional. Eu não gosto muito porque algumas pacientes não toleram muito bem. Os resultados imediatos são bons, né? E é mais invasivo, exatamente. Mas os resultados imediatos são bons, são ótimos com fios de PDO. Mas você consegue chegar nesse resultado sem necessidade dos fios. Exatamente. Entendi. Sem ter o trauma e essa invasão que o fio causa, sabe? Não, e até porque, assim, lógico que tem pacientes mais imediatistas, mas tem aquela paciente que eu vejo muito aqui, que é aquela paciente, não, eu quero, assim como na alimentação, assim como no exercício, eu quero ir melhorando, né? Então, acho que dá pra fazer isso com essas outras formas, porque isso vai criando, na verdade, uma rotina, né? Então, fica tudo muito natural. E o corpo fica ligado, né? Então você está tratando saúde, você está tratando interna, você está tratando sono, você está tratando exercício. E você está aliando essa questão da pele, né? Me fala um pouquinho sobre hoje, assim, o que até indo para um pouquinho da saúde mental, mas é uma dúvida que eu tenho também, porque eu trabalho muito isso aqui no consultório. Você nota essa questão da autoestima hoje, tá? Como é que você vê isso no consultório? Você acha que as pessoas estão, assim, buscando muito essa questão da melhora, porque querem realmente estar bem? Ou é aquela coisa da aceitação, porque o mundo tá assim? Acho que depende muito da pessoa, mas cada vez mais eu vejo pessoas procurando pela aceitação da sociedade, não porque elas querem. Eu converso muito com os meus pacientes todos quando eu vou fazer algum procedimento estético. Eu sempre falo, estética não é necessidade. Você tá fazendo algo que você não precisa. Sim. É algo que o seu corpo não precisa disso. É algo só para você envelhecer melhor, para cuidar da pele, do que vem de fora para dentro. Se você estiver bem consigo mesmo, a gente pode ir aos poucos melhorando. Principalmente essas pessoas que falam, eu preciso melhorar
agora as imediatistas, né? Normalmente elas vêm por uma pressão. Às vezes da sociedade, às vezes do Instagram, às vezes do casamento. Então é um pouco difícil, depende muito da pessoa. Só que... Mas é muito importante você entender o objetivo, né? Exatamente. E eu sempre tento esclarecer. E tento conversar, principalmente com essas pessoas. Olha, não é o objetivo. Não é esse o objetivo de fazer estética, de fazer um preenchimento, de fazer o bioestimulador de colágeno. O objetivo é você ficar bem. Você vai ficar bem consigo mesma, consigo mesmo. E eu sempre lembro também que envelhecer também é ter um pouquinho de ruga, também é ter um pouco de ter fio branco. Não, e é a sua história, né? Eu acho exatamente. Que é um pouco da aceitação. Então, me preocupa um pouquinho, às vezes, essa procura desenfreada de melhorar. Eu acho que é muito bacana quando a gente usa, acho que todas as especialidades, em favor de você querer algo saudável, né? E bonito, claro, também, porque a gente pode até falar sobre autoestima. Eu vejo que a autoestima é tudo nessa vida. E vou explicar um pouquinho até da minha parte por quê. Eu vejo que as imediatistas, elas querem melhorar rápido demais, a chance de arrepender também é muito grande, né? Sim. Então eu imagino que para você que trabalha diretamente com isso, tem que ter esse cuidado. Mas por que você quer, né? Porque eu acho que toda mudança que a mulher busca, ela tem que fazer sentido, né? Aquilo tem que estar conectado com o que ela pensa, o que ela quer. Então, eu já vi mulheres aqui, assim, olha, não, eu estou fazendo tudo que está dentro do que eu espero. Eu não tenho grandes mudanças no meu rosto, eu não tô com a boca que todo mundo quer tá, eu não tô com as bochechas que todo mundo quer tá, mas pra mim isso faz muito sentido e eu estou ótima. Exatamente. Né? Então, isso é muito legal. Então, eu acho que você tem um papel, nossa, assim, é uma responsabilidade grande, né? Sim. Porque você não é simplesmente, mas eu acho que as pessoas são assim, né? Elas chegam, e eu vejo porque acontece comigo. Às vezes já vem assim, olha, eu quero isso, isso e isso. Muito. Né? Muito. Eu quero fazer isso, isso e isso. Não, mas quem disse que você precisa disso, calma. disso? Né? Então, é trazer essa pessoa, porque na verdade, no fundo, ela tá procurando um profissional. Sim. Então, é trazer essa, peraí, deixa eu te contar. Não, você não está, você acha que está, mas você não está precisando disso. Sim. E é orientar isso que as pessoas precisam. Quando eu toquei no assunto da autoestima, e é algo que eu vejo que muita gente confunde, achando que é algo... Quando a gente fala de estética, eu vejo que as pessoas ainda olham um pouco preconceituosas, no sentido que, como se estética fosse algo supérfluo, tá? Então, eu vejo que ainda vejo resistência nisso. Tá? Então, eu tenho mulheres que, dependendo da idade, falam, não, isso é supérfluo, tipo, eu tô com outro pensamento, com outra cabeça, né? Porque, infelizmente, a estética, por um tempo, talvez tenha passado essa impressão. Gente, mas autoestima é algo muitíssimo importante. Então, claro, com segurança, né? Sem colocar a saúde em risco, sem fazer algo pelos outros, mas por você. É uma coisa que eu trabalho muito, porque eu costumo falar que autoestima é tudo. Por quê? Quando a gente tá bem, né, que a gente se olha e acha bem, que a gente tá bem, tudo fica mais fácil de lidar, né? Então a gente sai pra trabalhar diferente, né? Completamente diferente, a gente tá seguro. E eu costumo falar que a autoestima não é a questão da casca aqui, física. Isso te dá uma segurança, você fala, nossa, eu tô bem, minha pele tá bem, tá boa, meu cabelo tá... Eu tô com um corpo legal. Isso traz, gente, diferença pro relacionamento, tá? Isso traz diferença pro trabalho, pra segurança que você trabalha. Sim. Porque alguém te fala alguma coisa no trabalho, você tá tão bem, você tá tão segura, que a pessoa olha e fala, mesmo, né? E aquilo entra no ouvido e sai pelo outro. Quando você não tá bem, você fica fragilizado. Né? Porque você já não tá... Você tá se achando a pior pessoa do planeta, não é assim? E aí, o que acontece? Qualquer coisinha que a pessoa escuta, ela fica sentindo pior ainda, né? Aquilo dói nela. E quando a pessoa tá segura de si... É uma barreira que ela impõe. Não, e ela não... Aquilo não é qualquer coisinha que dói, entendeu? Exatamente. E o problema que quando a gente tá frágil e que a gente não tá se sentindo bem, um problema que é desse tamanho, ele vira desse. Sim. O contrário acontece quando a gente tá bem, né? Então a gente fala, nossa, o que é isso aí? Pô, que isso? Isso aqui eu resolvo rapidinho. Então, assim, eu sempre falo para as minhas mulheres aqui, eu até escrevo isso aqui, ó. Se arrumar de manhã, né? Mesmo que, não, hoje é sábado, vou ficar em casa. Gente, pelo amor de Deus, tira pijama. Fique bem, coloca uma roupa que você acha bonita, porque isso traz segurança, né? Pro dia inteiro. Parece que você enfrenta todos os problemas, mesmo que às vezes coisinhas ali, e você enfrenta melhor. Então, eu acho que essa sua especialidade é maravilhosa nesse sentido também, Sim. sabe? De trazer essa segurança das pacientes. E é muito importante isso que você falou sobre o profissional, conhecer o limite também, né? De dizer
dizer, olha, não é bem isso que você precisa, e passar essa segurança para o paciente. E hoje em dia, infelizmente, a gente vê muito profissional aí passando a perna e vendendo coisa que o paciente não precisa, e muitas vezes sai exagerado, às vezes até por isso, olha, você precisa disso. O paciente nem tem aqui, ó, passa seu cartão aqui, vai com Deus. Então, é importante vocês saberem também que precisa procurar um profissional que quer cuidar de você. E justamente isso, quer um cuidado melhor do que falar, olha, se cuide, tome banho e saia pra ver a rua, pra ver o sol, vai caminhar, vai se cuidar. Mas eu acredito que tem muito profissional que às vezes fica com medo até de não fazer, né? Que, nossa, eu vou perder o paciente se eu não fizer isso que ele tá querendo. E, na verdade, é o contrário, né? Quando você fala um não pro paciente, né? Um não que faz sentido, esse paciente, na verdade, ele vai ser muito agradecido, que ele fala, gente, olha o que o médico me livrou. Ele vai passar um tempo, talvez vai ver outra pessoa que fez, nossa, olha que sensato. Né? Ele poderia estar ganhando dinheiro com isso e ele foi sensato de me falar, não, isso não é legal. Então, eu acho que mas isso eu acho que tem acontecido com frequência. Os pacientes, eu acho que começaram a entender. Então, nossa, isso eu tenho gostado muito do que eu tô vendo aqui. Tenho gostado dos pacientes que estão em acompanhamento com você, porque eu acho que a gente tá falando a mesma linha. Tá? Então aqui, graças a Deus, no Instituto, isso acontece. Eu tava contando aqui, agora eu vou te contar uma coisa. A Elis tava me contando, a Elis terapeuta, que a gente já fez um episódio aqui com ela. A Elis, ela tava me contando que veio há muitos anos aqui no comecinho do Instituto. E ela entrou aqui e disse que ia trabalhar aqui. Só há anos. E agora ela tá aqui com a gente. E eu contando que o mesmo aconteceu com você. Comigo. Aconteceu o mesmo. Eu entrei aqui e falei, esse é o meu lugar. Porque dá pra ver quando você conversa com as pessoas que trabalham aqui, você percebe que tá todo mundo alinhado. E alinhado com o bem-estar do paciente. Ponto. Exatamente. Acabou. De forma muito orgânica, assim, né? Eu falo que, assim, o que a gente brincou no dia com a Elis, que é a questão do parece que o universo realmente conspirar. E a importância da gente também, né, falar, olha, eu quero isso aqui faz sentido pra mim, né? Isso é muito importante. Já entrando na história da saúde espiritual, quando a gente faz tudo com sentido, né? Quando a gente tá no momento presente, isso tem todo sentido também com pele, tá? O que isso tem a ver? Porque quando a gente tá bem emocionalmente, espiritualmente, a saúde física agradece, né? Isso é uma repercussão. Você consegue manter hábitos saudáveis, por exemplo, se você tiver com tudo isso alinhado. Então, quando você faz tudo com sentido, isso faz muita diferença em saúde física. É por isso que eu sempre falo, pra gente ter saúde física tem que ter saúde mental, mas pra gente ter saúde mental tem que ter espiritual. Então, por isso é algo tão estudado hoje, né? Sim. Porque realmente tem que estar integrado. Eu tô feliz, tá? De ter você aqui integrando realmente os meus cuidados com o paciente. Eu que tô feliz de estar aqui com você. Então eu quero encerrar esse episódio agradecendo. Dani, obrigado por ter participado. Eu quero deixar aqui em aberto dúvidas, perguntas para um próximo bate-papo. Com certeza. Tá? Porque eu acho que isso tem, né, a dermatologia, assim como qualquer especialidade, vão mudando e vão ditando aí tendências. Sim. Então eu te espero para um próximo bate-papo. Dani, eu que agradeço pelo convite, por ter me aceitado aqui nesse ambiente incrível. O universo que te trouxe. Exatamente. Nossa, Nossa, que coisa boa. Eu queria só deixar um recado pra vocês, que cuidem-se. E cuidem-se mesmo de verdade em casa. Comecem pelo básico. Então, façam um skincare de se olhar no espelho e se tocar. Cuidem da sua alimentação, do sono. Dos seus ao redor, dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa. Que é por aí que a gente começa a ficar melhor. Se cuidando. Deixa o seu Instagram. É dermato.daniel. E é isso, muito obrigado. Eu que agradeço.